Então, gostaria de orar, orar pelo nosso coração para que nós possamos receber com alegria e com entendimento a palavra que vai ser ministrada. Então, gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, consagrar ao Senhor esse tempo que estaremos aqui ouvindo da Sua palavra, recebendo do Seu Espírito. Te agradecemos por uma palavra, Senhor, que vai ser semeada em um bom solo, que é o nosso coração. E obrigado porque essa palavra vai gerar frutos que vão glorificar o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelo Teu Espírito, fazendo com que essa palavra, Senhor, seja clara, Pai. Seja, Senhor, fácil de entender, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço pelo Teu Espírito Santo, Senhor, livre, para fazer conforme aquilo que já está em Teu coração, porque o culto é Teu e é para você, Senhor. Põe na minha boca também as palavras certas, para que as pessoas possam ser abençoadas, assim como eu também. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e Ele tem trabalhado para que a sua igreja possa crescer e amadurecer. E não há crescimento também se a gente não adquirir o conhecimento, né? E enquanto eu estava estudando para ministrar hoje à noite para vocês, ontem, o Espírito Santo ele estava me inspirando, estava me ensinando, né? É engraçado, eu falei, Espírito Santo, como é que eu vou começar essa ministração? Como é que o Senhor deseja que eu venha ensinar sobre isso aos meus irmãos? E o Espírito Santo foi me guiando sobre conhecimento. Nós vamos falar sobre o caráter de Deus, nós vamos falar sobre conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, né? Os atributos do seu caráter, como Ele se comporta, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E tudo isso também remete-se àquilo que foi aprendido aqui na terça-feira, se você esteve aqui, você pôde aprender, sobre a nossa busca contínua de ter uma intimidade com o Senhor. Né? Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais íntimos de Deus nós seremos. É assim também que acontece com as pessoas. Quanto mais íntimo de alguém nós somos, é porque nós conhecemos mais aquela pessoa. Estamos investindo tempo e continuamos também cultivando o nosso relacionamento. E não é diferente com Deus. E para conhecer o caráter de Deus, obviamente, você vai ter que ter interesse de conversar com Ele, vai ter que ter interesse de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento a respeito de Deus, certo? E eu gostaria de começar hoje lá em Oséias 6:3. Oséias 6:3, que diz assim: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é algo que diz que o quê? A gente deve conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Então, é algo que tem que ser realmente uma busca contínua. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu quero conhecer o Senhor, eu tenho um desejo de estar com Ele, eu quero estar perto dEle, eu quero estar em Sua presença, eu quero estar louvando, eu quero estar adorando, eu quero entender coisas que eu ainda não entendo. Então tem que existir dentro de nós esse desejo de conhecer mais do Senhor, de prosseguir conhecendo a Ele, todos os dias da nossa vida. Aí, eu quero que você abra lá em Oséias 4:6, e o Senhor me trouxe também, o Espírito Santo trouxe a minha memória ontem, esse versículo, que diz assim, vocês também conhecem esse versículo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E foi interessante porque o Espírito Santo trouxe uma revelação para mim. Enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me disse: você acha que qual é o conhecimento que falta para que o povo não pereça? Você acha que é uma universidade? Você acha que é sobre finanças, sobre administração, sobre engenharia? E olha, Espírito Santo, eu nem tenho parado para pensar sobre isso. Ele disse, não é isso, porque muita gente tem o conhecimento. Tem esse conhecimento da ciência natural, da ciência comum. Mas o conhecimento que faz eles perecerem é o fato deles não me conhecerem. Deles não conhecerem a verdade. Deles não saberem quem eu sou, consequentemente eles não sabem quem eles de fato são. Meu Deus do céu, grande revelação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus, que é a exata expressão do Pai, a exata expressão do seu ser. Então, quando conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus, nós sabemos que somos amados, nós vamos entender quem nós somos e qual o motivo, o nosso propósito também se encontra em Deus, que é o nosso Criador. E meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós não seremos destruídos, nem iremos perecer se conhecermos ao Senhor, o Criador de todas as coisas.
Então, nós precisamos entender quem é o Senhor para que nós não venhamos perecer. Até porque Ele enviou Jesus para que o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é aquele que nós precisamos conhecer. E aí, vamos ver também lá em Jeremias 9, 24, que existe algo que a Bíblia permite que um crente ou um cristão venha se gloriar. Apenas de uma única coisa, que diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais eu tenho grande prazer, a severa, o eterno. Ou seja, nós podemos nos gloriar em uma única coisa, em conhecer o nosso Deus e em compreender Ele. Essa é a única coisa que é permitido você se gloriar de alguma coisa na Bíblia, de conhecer a Deus, amém? E uma coisa que eu quero dizer para você, eu sei que nós olhamos para o mundo e nós vemos que as pessoas não têm o conhecimento de Deus. Mas existe uma promessa na palavra de Deus, que lá em Abacuque 2,14, que eu quero ler aqui para vocês. Nós estamos trazendo base para esse estudo e também trazendo aqui para vocês já uma promessa, que diz assim: porque a terra se encherá de quê? Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E se ela vai se encher do conhecimento de Deus e da glória de Deus, é porque nós vamos levar esse conhecimento adiante. Quando nós gostamos de alguma coisa, quando nós achamos algo interessante, nós fazemos a propaganda até de graça. A gente liga para um amigo e diz: rapaz, eu li um livro super interessante, vou até comprar um para tu e vou te dar. Quando algo é bom, a gente faz a propaganda. Vai naquele restaurante porque a comida de lá é excelente, esse eu super indico, você tem que ir. Muito mais é Jesus, de sobremodo excelente, para que a gente possa propagar esse evangelho e levar esse conhecimento, essa luz para o mundo, E nós vamos aqui começar aprendendo sobre a espiritualidade de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem lá em João 4, 24, onde Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ana, mas o que é um espírito? Bom, não vou ensinar as 3 dimensões do homem aqui para você, mas só para que você entenda, nós como seres humanos, nós temos um corpo, que é isso aqui que vocês estão me vendo, nós temos uma alma, que é o nosso intelecto, e nós temos o nosso espírito. Quando, consequentemente, o meu espírito, ou o seu espírito, ou o espírito de alguém sai do corpo daquela pessoa, o corpo morre. Não há mais vida. O espírito saiu e o corpo morre. Então, quando a gente vai no enterro de alguém, o corpo está lá, mas o espírito dela não está mais. Certo? Então, o espírito ele está dentro de nós. No caso dos seres humanos, está dentro de nós. Ele habita aqui dentro de nós. Mas Deus, ele é um espírito. Ou seja, ele não tem esse corpo que nós temos, que é da matéria, daqui da terra, e que está sujeito também às leis naturais da terra ou da matéria. Então, Deus, ele é espírito. Claro que aqui nós vamos abrir um parênteses para entender que Jesus Cristo, ele tem um corpo. Jesus Cristo, que é parte da Trindade divina, ele tem um corpo, porque Deus preparou para ele um corpo. O verbo que se fez carne. Isso eu acho extraordinário, impressionante da parte de Deus, ao ponto de que ele nos amou de tal maneira que ele se fez homem. E ele vai ser sempre homem, Jesus. Ele não vai deixar o corpo que ele teve, ele continua agora com o corpo dele lá nos céus, inclusive com as cicatrizes. E meu Deus, que amor é esse de Deus, que, como a própria Bíblia diz, abriu mão da sua glória e se tornou em forma de servo. Então, isso é extraordinário. Em Jesus, ele tem um corpo. Mas estamos falando aqui do Deus Pai e o Espírito Santo, eles permanecem na forma de espírito. Jesus é o único que tem o corpo semelhante ao nosso. Ele se fez semelhante a nós. Eu acredito que para que a gente pudesse entender melhor, já que a gente não podia ver, já que a gente não podia compreender, para que eu vou fazer entendível, mas compreensível, Então, que Deus extraordinário, que abriu mão de tudo para sempre, para se parecer comigo e com você. Que amor é esse? Não tem ninguém semelhante.
Então, Deus ele é Espírito, como a gente aprendeu, e no caso do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, eles não têm o corpo, então eles não têm ossos, eles não têm pele, não tem nada disso, são apenas Espírito. O único que tem o corpo é Jesus, que hoje já está em um corpo glorificado, que pode acessar os céus. Tá? E aqui nós vamos aprender também agora um pouco sobre a sua unidade, mas antes aqui voltando um pouquinho, né, no asterisco da espiritualidade, de que Deus é Espírito e Jesus nos dá ali uma estratégia que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade, e eu gosto disso, porque o meu espírito ele não pode mentir, o meu corpo até pode mentir. Ele pode dizer para você que eu estou feliz, mas lá dentro eu estiver triste, o contrário. Então, o corpo consegue mentir, mas o espírito não. Então, Deus sabe quando você está adorando a Ele em espírito, em verdade, pelo seu espírito. Eu não posso fazer um raio-x do seu espírito, mas o Espírito de Deus pode. Jesus pode. Agora, exatamente, Ele sabe onde você de fato está. Se você está aqui agora, ouvindo a palavra dEle, ou se você está com a sua mente, o seu espírito em outro lugar. Ok? Então, esse acesso é somente Deus quem tem, e Ele sabe quando você está adorando a Ele em espírito e em verdade. Quanto à sua unidade, nós vamos aprender aqui que Deus é um Deus único. E Deus é um Deus único. Ele também tem aqui a parte da Divina Trindade, que eu vou explicar para vocês sobre unidade absoluta e unidade composta. Mas eu gostaria que você abrisse lá em Deuteronômio 6,4, onde diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único, não é um dos senhores, ele não é um dos deuses, ele é o único Deus. Isso é o que a Bíblia Sagrada fala para nós. E é isso que nós cremos e nós acreditamos, ok? Lá em Isaías 43:10 diz assim, Isaías 43:10, Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e o meu servo, a quem eu escolhi, para que eu saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou e tampouco haverá algum Deus depois de mim. Ou seja, não há outro Deus. Então, aí a gente também consegue entender a questão da idolatria, obviamente, que Deus ele é o único ser que pode ser adorado por nós e nada pode ser colocado no lugar de Deus, nem seres humanos, nem coisas, nem nada, nem mesmo a própria criação. Então, nós fomos criados para adorar a Deus e não as coisas que Ele criou. Né? Então, nós entendemos porque Deus fica chateado quando as pessoas estão adorando aquilo que não é Ele. Né? E Satanás não é Deus também, nem os demônios, nem os anjos, não são Deus, são criação de Deus. Então, eles também não devem ser adorados, nem as demais coisas. A única coisa que nós devemos adorar é o Senhor, o único Deus. Com relação à Trindade, como é que nós entendemos que Deus? Nossa, mas Ele é Deus e Deus é três. Isso. A gente entende lá em Gênesis 1:26, e a Bíblia, a gente vai, obviamente, ele tem um contexto de Gênesis a Apocalipse, ela tem que ser congruente do início ao final, tem que estar dentro de acordo com a palavra de Deus. E lá em Gênesis 1:26 é onde diz assim, E disse Elohim, façamos o homem. Ele não diz, e farei o homem, que estaria no singular. Né? Então, Elohim, que é o Deus da criação, o Criador dos céus e da terra, e, na verdade, no hebraico, Elohim significa o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Como vem o façamos, obviamente, quando vamos lendo a Bíblia, entende-se que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, os três estavam ali juntos, criando o mundo, criando o universo, criando a nós, criando todas as coisas. Eles criaram, ok? Então, essa palavra Elohim significa o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos agora também aprender sobre os atributos ativos de Deus. O que Deus é em relação à sua criação, o que Deus é em relação ao universo e toda a criação, seja ela visível ou invisível, porque o mundo espiritual ele existe, né? O mundo espiritual existe e a própria palavra de Deus diz que é mais ele que foi criado antes do visível. Os nossos olhos hoje não podem contemplar, a não ser que Deus, por sua vontade, ele possa abrir os nossos olhos espirituais, como ele abriu os olhos de Eliseu e do seu servo, né, que viu a carruagem de fogo. Então, o reino espiritual estava lá, mas eles poderiam não estar vendo.
Mas o servo de Eliseu não era cego, naturalmente falando. Ele estava vendo as pessoas, estava vendo o exército normal, natural, da nação que veio contra eles, mas ele não estava vendo o exército celestial. E o profeta orou e pediu para que os olhos espirituais fossem abertos para que ele pudesse ver o mundo espiritual, e aí o servo pôde ver. Ok? Então existe um mundo espiritual que eu posso não estar vendo agora, mas ele existe, ele é real, né? Então, Deus, ele criou o mundo espiritual e também o mundo natural que nós estamos aqui agora, vendo também. E nós vamos aprender aqui, agora nesse momento, 3 características únicas e exclusivas de Deus. Nós sabemos que Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, como está escrito lá em Gênesis, e ele colocou coisas em nós que ele tem. Porém, com relação a essas 3 características, Deus não dividiu ela com nenhuma pessoa, com nenhum de nós, com nenhuma criatura. Uma dessas características é a sua onipotência. Onipotência. Essa palavra ou esse termo significa ter todo o poder, ou ser todo poderoso, né? Deus, ele se revela então como o grande El Shaddai, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, como aquele que tem o poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ele é poderoso acima de tudo e de todos, e nada lhe pode resistir. Denota também a capacidade de Deus não apenas de criar as coisas, mas também de sustentar as coisas que ele cria. Ele não somente criou, mas ele também sustenta todas as coisas. E eu gosto de pensar a respeito disso, com relação que muitas pessoas podem dizer que Deus não existe, só que eu digo que se Deus não existisse, você também não existiria, porque a sua existência depende da existência dele. Aqui, lá em Gênesis 7:1, Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou El Shaddai, ou eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso para Abrão, que ainda não era Abraão, e ele disse: eu sou o grande El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? E lá em Atos 17:28, diz também assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, a nossa existência depende da existência de Deus. Se Deus não existiu, nós não iríamos existir, né? Ele existe, e porque ele existe, nós existimos. Por isso nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. E em Colossenses 1:16, diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Então, vamos entender, já que Deus é todo-poderoso, tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Sim, existem algumas coisas que Deus não pode fazer, porque ele mesmo colocou limite nele. Não tem ninguém acima dele, para que possa colocar ordem nele. Mas ele mesmo decidiu que iria honrar a sua palavra. Que ele vigia sobre a sua palavra para cumprir. Então, ele mesmo colocou limites nele. E lá ele colocou também de que algumas coisas ele não vai fazer. Porque ele, por sua própria vontade, estabeleceu. Apesar de ele ter todo o poder e poder fazer, ele não vai fazer. Porque ele não quer. Então, a gente vai entender aqui o que a onipotência de Deus não é. Que Deus não usará o seu poder para realizar algo incoerente com a sua palavra, ou com o seu caráter, ou com a sua natureza. E nem contra os limites que ele mesmo estabeleceu. Certo? Um exemplo disso é o livre-arbítrio que Deus mesmo estabeleceu para nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus poderia, por exemplo, entrar dentro de mim e fazer o que ele quisesse. E me controlar, ou controlar minha mente, o que ele quisesse fazer. Mas ele decidiu que ele não vai fazer assim. Ele poderia ter me feito já um robô, uma marionete, fazendo tudo, e vocês também. Mas ele não quis fazer desse jeito. Ele quis nos dar a liberdade de escolher, inclusive, adorar ou não adorar a ele, agradar ou não agradar a ele. Ele deu esse livre-arbítrio não somente aos homens, também deu aos anjos, né?
Então, se a gente vê também naquele filme que acredito que a maioria de vocês assistiram, O Todo-Poderoso, ele é apaixonado por uma moça que ele tinha magoado ela, e ele fica lá, me ame, me ame, me ame. E a menina não tipo, ama, porque ele está dizendo me ame, obviamente não é um filme que ele está uma ficção, onde um homem teria o poder de Deus, né? Para fazer algumas coisas, ele começa a fazer lá. E ele tenta usar para tentar fazer a mulher amá-lo. E ele não consegue, e no caso no filme mostra porque foi dado o livre-arbítrio. Então ela tinha a escolha de amar ou não a ele teria que conquistar. Veja que Deus ele também tem esse trabalho conosco, ele tem que nos conquistar, ele mesmo optou por ter esse trabalho. Eu não quero que ninguém se case comigo à força, então eu vou tentar te conquistar e te mostrar quem eu sou, para que você me ame e entenda que eu amo você. E foi isso que ele fez através de Jesus, ele provou o seu amor. Né? Satanás, o mundo vai tentar dizer para você que Deus não ama você, que você foi esquecido, mas em Jesus Deus provou o quanto ele ama a humanidade, o quanto ele nos ama, ele provou de fato, ele morreu por nós. Agora vamos seguir para a próxima característica única também exclusiva de Deus, que é a onipresença. A onipresença é a capacidade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo, porque Deus ele é indivisível e não se sujeita à lei do espaço ou do tempo. Nós só conseguimos estar em apenas um mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar aqui em João Pessoa ao mesmo tempo. Eu só estou aqui agora. Mas Deus está em todos os lugares no mesmo momento. E isso é grande demais até para a nossa mente entender. Mas esse é o nosso Deus. Lá em Jeremias 23, 24, diz assim, Jeremias 23, 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tem como alguém se esconder de Deus? Né? Então, lá em Provérbios 15, 3, também diz assim, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos de Deus estão em todo o lugar. E aí, lá em Salmo 139, o Davi, lá na Velha Aliança, ele já tinha entendimento da onipresença de Deus. E ele fala, né? Para onde eu irei? Para onde eu fugirei? Se eu subir lá no céu, tu estás lá. Se eu andar pelos montes, tu estás lá também. Se eu descer no abismo, também estás lá. Então, aonde quer que eu vá, tu estás lá, Senhor. Tu estás lá. Certo? Agora, o fato de Deus estar em todos os lugares, isso não quer dizer que Deus está dentro de todas as pessoas. Mas Ele conhece todas as pessoas. Ele conhece os sentimentos. Deus é aquele que sonda mentes e corações. Então, Ele conhece o coração e a mente de todos nós. Com certeza, Deus ele tem todas as informações para nos julgar com retidão. O próprio Davi, ele disse, como ele não poderia fugir da presença de Deus, ele também tinha consciência também da onisciência de Deus, que nós vamos aprender aqui agora. Nós aprendemos sobre a onipotência de Deus, sobre a onipresença de Deus, e agora a terceira característica exclusiva de Deus, que é a onisciência de Deus. Que essa palavra é uma junção das palavras todo e ciência, ou conhecimento, que vem do latim omni e scientia, ou seja, todo conhecimento ou toda a ciência. Na verdade, Deus é o criador daquilo que a gente estuda. A gente estuda matemática porque Deus criou a matemática. A gente estuda engenharia porque Deus foi o primeiro engenheiro. Deus foi o primeiro arquiteto, Deus foi o primeiro engenheiro, Deus foi o primeiro ser mais criativo, aquele que criou as cores, que criou tudo que existe. Então, a gente estuda o que Ele fez, o que Ele criou. Nós estudamos Ele. Ele é o criador de toda a ciência, tá? Então, Deus conhece tudo e todos. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece também o futuro. Na verdade, Ele conhece de forma plena e absoluta todas as coisas. Lá em Abacuque 4,13, diz assim, Abacuque 4,13, e não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, não tem nada nem ninguém que Deus não conheça. Deus nunca é pego de surpresa, tá? Deus ele já está lá até lá no futuro, sabe tudo que vai acontecer, Ele já sabe. Então, Jeremias 17:10 também diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas
obras. Ou seja, Deus, sabe aqueles superpoderes que tem lá nos desenhos, da Marvel, digamos assim, alguém consegue ler a mente? Nem o ser humano consegue, mas Deus consegue. Ele consegue ler ao mesmo tempo, simultaneamente, a mente de todo mundo. Conhece o coração no mais profundo. O nosso ser mais profundo, Deus conhece. E olha, Davi ainda vai mais longe do que isso. Lá em Salmo 139:4, Davi também tinha ciência já da onisciência de Deus. Ele diz assim: porquanto a palavra ainda não chegou nem à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Ou seja, Deus, ele não é pego de surpresa por nada, irmão. Ele conhece todas as coisas, ele conhece cada um de nós. Ele sabe de tudo. E conhece a todos também. Outra característica também de Deus, exclusiva dele também, é a sua soberania. Deus, ele é soberano. E o que é ser soberano? É a qualidade daquele que tem toda a autoridade. Ou seja, não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem em toda a criação, que seja maior ou superior a Deus. E hierarquicamente falando, ele é o ser supremo. Todos os demais podem ter autoridade concedida por Deus, como a própria palavra de Deus diz, é ele quem concede a autoridade, mas estão todos abaixo de Deus. Ninguém está acima de Deus. Como eu falei aqui no início, não há ninguém acima dele que possa dar a ele ordens, ou dizer a ele o que ele vai fazer. Não é? Então, eu acho isso assim, sublime, lindo, maravilhoso de Deus. De que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia ser um Deus ruim se ele quisesse. Podia nos destruir e fazer o que ele quisesse. Mas ele escolheu ser bom. Ele escolheu ser amor. Por livre e espontânea vontade. Não foi por livre e espontânea pressão, foi porque ele quis ser assim. Ele é puro, ele é santo. E eu acho maravilhoso que ele escolheu uma palavra para definir ele, que é aquele que quer ouvir todos os dias, é que ele é santo. Que Deus lindo é esse? Ele podia livre para fazer o que ele quiser, mas ele decidiu que ele é bom, ele é bom, ele é amor, ele é bom. Lá em Isaías 40:14 diz assim: com quem tomou ele conselho, que ele desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Com quem? Não tem. Ninguém mais sábio do que Deus, mais inteligente, superior a ele, que possa lhe dar conselhos ou lhe dar ordens, né? Em Salmo 103:19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, ele é soberano. Lá em Isaías 43:13 também diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá, irmão? Nem mesmo Satanás. Você não precisa ter medo de Satanás, porque Satanás também é uma criação, foi obviamente criado, né? Ele é uma criatura, mas digamos que ele também pensa. Ele também tem estratégias. Mas por acaso Deus seria pego de surpresa pelas estratégias de Satanás? Por acaso Deus não conhece o ser de Satanás? Conhece também. Então por que Deus seria pego por ele? Deus está muito mais à frente do que ele. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Um Deus que é soberano. E aqui sobre a soberania de Deus, algumas pessoas podem perguntar, ok, Deus é soberano, e então por que algumas coisas acontecem que não são a vontade de Deus? Porque Deus ele não impõe a sua vontade para ninguém. Ele não impôs que Satanás continuasse sendo Lúcifer e continuasse com ele lá nos céus. Ele também não vai obrigar nem eu nem a você a fazer a vontade dele. Na verdade, ele vai trabalhar, ele vai conquistar, que é o que ele está fazendo agora comigo e com você. Mas onde está Deus e a soberania dele quando coisas ruins estão acontecendo no mundo? Eu vou dizer assim, quando você está na frente de uma televisão e está passando uma coisa indecente lá, ou alguma coisa que você não deveria ver, Deus está onde? Ele está no trono dele. E ele está dizendo para você não fazer, mas você decide se faz ou não. E se você quiser assistir ou ver e tal, você vai ver. Então, o problema não é Deus. O problema somos nós. Somos nós quem decidimos quem reina ou não nesse mundo. Quando nós obedecemos a Deus, ele reina. E se nós fizermos o oposto, nós também vamos estar dando domínio ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, nós temos o controle. Deus não vai lá e mexe no controle da televisão. Ah, não assiste isso, eu não vou deixar. Não é assim que funciona. Tá?
Eu estou dando apenas isso como exemplo para você. Então, Deus não te obriga a assistir ou deixar de assistir alguma coisa, mas Ele fala, isso não é bom para você. E você é livre para escolher. Tá? Então, coisas ruins acontecem no mundo porque, infelizmente, algumas pessoas ainda não decidiram obedecer a Deus. E Deus não vai obrigar elas a fazerem isso. Mas Deus vai trabalhar para conquistar elas, para que elas possam mudar. Amém. E para que Deus possa ser Senhor da vida delas. Nós também vamos aprender aqui sobre que Deus, Ele é a própria sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a qualidade daquele que detém toda a sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. É saber aplicar o conhecimento da maneira correta, na hora correta, de forma correta, a se atingir o objetivo desejado. Deus, Ele é toda a fonte de sabedoria e somente Ele mesmo pode dar sabedoria a alguém. Então, se você deseja ter sabedoria, somente Deus pode dar isso a você. Lá em Tiago 1,5, diz assim, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se nós queremos ter sabedoria, nós precisamos pedir a uma única pessoa que é quem a detém, que é o próprio Criador, que é o próprio Deus. Se nós pedirmos a Ele, Ele nos concederá. Não é conhecimento apenas, porque eu posso ter o conhecimento, mas não saber aplicá-lo. Mas a sabedoria é até difícil assim, de descrever o que é a sabedoria, que é algo muito tremendo, muito poderoso. Né? E Deus, Ele é sábio. Deus, Ele não perde batalha. Deus, Ele é vitorioso. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai nos conceder. Ele não vai nos conceder de mau grado, não vai nos conceder, se você fizer algumas coisinhas, eu vou pensar no seu caso. A Bíblia diz que é livremente e de boa vontade que Ele nos concede. Então, Deus se alegra, Ele quer nos ver agindo de forma sábia também aqui nessa terra. Lá em Tiago 3,17, também diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então essa é a sabedoria que vem de Deus. Lá em Provérbios 2,6, diz assim, Provérbios 2,6, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Ok? Então você não pode comprar sabedoria, você não pode fazer uma universidade para ser sábio, você não pode fazer um pós-doutorado ou qualquer coisa, você não vai pagar algo para você se tornar sábio. Isso você vai ter que andar com Deus e aprender com Ele, única e exclusivamente. Na verdade, Jesus Cristo, Ele é também a personificação dessa sabedoria. A Bíblia diz sabedoria de Deus. Né? Tem até uma música que o Manassés canta, né? Sabedoria de Deus, és a palavra do Pai, querido Jesus, a ti toda a glória. Então Jesus, Ele é a personificação da sabedoria. E nós vamos falar aqui um pouquinho dele, de que tudo isso aqui que você aprendeu, de que esse Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, que nós cantamos aqui também, né? O grande El Shaddai, mais do que suficiente, que tem poder para sustentar todas as coisas. O Deus que nós aprendemos aqui, o Deus que... Vamos relembrar o que nós aprendemos. O Deus que é Espírito, né? O Deus que é Espírito, que não tem forma, que não tem rosto, que não escolheu uma imagem para representar Ele. Deus que é Espírito, que deseja ser adorado em Espírito e em verdade. O Deus que é Trino e que se manifesta na Divina Trindade através do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus que é onipotente, tem todo o poder, todo o poder. O Deus que é onipresente. O Deus que é onisciente. O Deus que é soberano. E o Deus que detém toda sabedoria. E nós começamos esse estudo aqui dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus tão grande, tão maravilhoso,
Por mais que nós venhamos estudar a nossa vida toda, não será suficiente para conhecê-lo plenamente. Você consegue estudar toda a ciência que Deus criou, você vai ser especialista em alguma coisa. Especialista em matemática, vai escolher medicina ali, outro vai escolher engenharia, mas sabe fazer tudo e é excelente em tudo? Só Deus. Só Deus. Então imagine conhecer a profundeza desse Deus, de desejar, né, estar perto desse Deus. É sobre isso que nós queremos falar aqui. De que apesar de Deus ser tão grande, tão glorioso, de que palavras não possam descrever quem Deus é de fato e em verdade na sua cada detalhe minucioso dele. Mas Deus, Ele deseja ter comunhão comigo e com você. Ele deseja estar perto de nós. Ele deseja ser nosso amigo. Ele deseja mais do que isso, Ele deseja ser o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E lá em João 14:9, Jesus Cristo, que o próprio apóstolo João disse, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Como homem, né? Humilhou-se a si mesmo. E veio em forma de servo, e veio para servir. E ali Jesus dizendo para os seus discípulos, ei, queres conhecer o Pai, digamos assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus e você vai conhecer quem Deus é. Sabe, Satanás vai querer dizer que Deus talvez faça algumas coisas más, mas Jesus não fazia nada de mal. Então, se Jesus não fazia, Deus não faz, irmão. Porque Jesus mesmo disse, eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço aquilo que eu vi e ouvi o meu Pai fazer. E a Bíblia diz, se você ler nos evangelhos, de que Jesus andava por toda parte, não era colocando doença. Diz que ele andava por toda parte fazendo o bem e curando os doentes e libertando os oprimidos do diabo. Não era dos oprimidos de Deus, do diabo. Então, olhe para Jesus e você vai conhecer o Pai. Olhe para Jesus e você vai conhecer o Espírito Santo. Porque eles são um. Lá em João 14, no versículo 6 e 7, Jesus também diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos estar perto dele, é somente através de uma pessoa que é Jesus Cristo, a quem ele enviou. Porque ele deseja que nós conheçamos Jesus, e é por isso que o Espírito Santo vai nos guiar para Jesus, e Jesus vai nos guiar para o Pai. Então, esse Deus tão grande, tão maravilhoso, deseja ter comunhão comigo e com você. Ele pagou um alto preço por isso. Essa comunhão foi perdida, como nós já conhecemos, como nós sabemos. Mas Jesus Cristo conquistou isso de volta para mim e para você. É necessário que nós tenhamos essa sede e essa fome de buscar e buscar todos os dias. Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero entender mais os teus planos, os teus propósitos. Porque esse Deus tão grandioso e tão poderoso se importa comigo e com você. Se importa com detalhes pequenos da nossa vida. Ele quer nos ensinar a viver uma vida plena aqui na terra. Jeremias disse que bem sei eu que planos tenho a vosso respeito. Ele não nos jogou aqui na terra, ou jogou batata, como dizem alguns, mas ele fez tudo planejado. Ele tem um plano, ele tem um propósito para nós, tão grande quanto ele é. Os planos são de Deus, está dizendo, eu tenho planos para vocês. Vocês podem ter planos também, mas a resposta certa vem de quem? Da boca do Senhor. Então existe um propósito para mim e para você, nesse Deus tão grandioso, tão soberano, porque tudo isso é maior do que eu e você, irmão. O nosso propósito é maior do que nós. Justamente para entendermos que não é na nossa força, é na força do nosso Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai. Nada para ele é impossível, nada para ele é difícil. Seria alguma coisa impossível ou difícil para Deus?
Não. Então, por que nós vamos andar como alguém sem esperança, quando nós temos esse ser tão grande e poderoso do nosso lado? Como alguém que luta por nós, que diz que nós já somos mais do que vencedores. Então não anda preocupado, porque Satanás ouviu o que eu falei. Irmão, pelo amor de Deus. Continua declarando a palavra, continua orando, persevera, porque o nosso Deus é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós, maior é aquele que prometeu, e tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir nas nossas vidas. Amém? É esse Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, Elohim, que está cuidando de nós e que vai nos levar também para o novo tempo que está chegando. Amém? O novo tempo está chegando, Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, e para que a gente avance para esse novo tempo, a gente também precisa entender e ter isso vivo dentro de nós, quem Deus é. Vamos nos lembrar quem o Senhor é. Vamos nos lembrar quem o Senhor é. Quando Satanás disser para você os seus próprios pensamentos, disser que você não vai conseguir, que você não pode, aí você se lembra, opa, o meu Deus é todo poderoso, o meu Deus é o grande El Shaddai. Não há ninguém acima de Deus ou quem possa impedir ele de fazer alguma coisa. Se ele agir, quem o poderá impedir? Vamos nos lembrar dessa palavra que estamos aprendendo aqui nessa noite. Vamos nos encher do conhecimento de Deus. E vamos levar esse conhecimento para outras pessoas que estão sofrendo porque não conhecem essa verdade, porque não conhecem essa palavra. Mas nós conhecemos essa palavra. E porque conhecemos essa palavra, somos livres. Livres para viver a vida conforme a vontade do Senhor. Amém? Então, eu gostaria só de fechar os nossos olhos para a gente orar agora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelo ensino dessa palavra. Te agradeço, Senhor, porque você é tudo isso, Pai. Obrigado, Pai, porque você é o nosso Deus. Você é todo poderoso e você pode nos sustentar, Senhor. Não precisamos ter medo. Não precisamos andar, Senhor, desanimados. Não precisamos andar por esta terra, Senhor, sem esperança. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que nos criou, que nos formou, que nos ama e que já preparou todas as coisas, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja sensível à sua voz, para te conhecer, Senhor, para te desejar, para desejar da sua presença, para provar da sua bondade, para provar do seu amor. O Deus, Pai, que se fez homem, Pai, e habitou entre nós, que morreu naquela cruz, Senhor, morreu a nossa morte, Pai, para que nós não precisássemos morrer. O Deus que se sacrificou por nós, Pai. Oh, Pai, que possamos entender essa grandeza desse amor, de que nós somos amados, Pai, de que você deseja ter comunhão conosco, de que você nos chamou, Senhor, para andar em santidade. Você não nos chamou para vivermos de qualquer forma e de qualquer jeito nessa terra. Oh, Pai, você não nos chamou apenas para as coisas naturais, mas você nos chamou para algo muito maior, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos, Pai, viver na plenitude do Teu conhecimento. Para que possamos ser maduros, Pai. Para que possamos andar aqui nessa terra seguros de quem nós somos em Ti. De que nós somos tudo aquilo que você disse que nós somos. De que podemos tudo o que o Senhor disse que nós podemos, Pai. Oh, Pai, de que temos tudo o que o Senhor disse que nós temos. Oh, obrigado, Pai. Porque a Tua perfeita vontade, Senhor, será estabelecida nas nossas vidas, Pai. E através de nós também nesse mundo. No nome de Jesus. Amém.